Hoje eu vim aqui para falar de um tema que eu considero de suma importância, que hoje eu considero o calcanhar de Aquiles de quem trabalha com cirurgias estéticas da face, que é a reversão e o tratamento dos volumizadores faciais. Então, muitos pacientes hoje têm nos buscado atrás de resultados definitivos no que tange recontorno facial. Poxa, Carlos, mas o que você está querendo dizer com isso? Então, a gente viu ao longo do tempo, especialmente nos últimos 5 anos, eu acredito, que os preenchedores, a indicação dos injetáveis em face, ela se tornou um pouco elástica por diversos profissionais, médicos, farmacêuticos estéticos, cirurgiões dentistas, todos os profissionais que se consideram injetores hoje. E um tratamento que, em tese, ele era feito para fazer discretos refinamentos, discretas mudanças no rosto, ele começou a ser utilizado para mudar o contorno facial, para se devolver volume no rosto, e algo que muitas vezes a indicação da bula desse tipo de material não é para essa. Na sua maioria, os preenchedores em grande volume, eles não são inertes, eles não ficam estáticos no mesmo lugar que você coloca. Muitas vezes esses materiais viajam. Muitas vezes esses materiais, eles são hidrofílicos, eles têm um efeito de hidratação que eles atraem líquido para o meio, dando um aspecto que essa pessoa está retida, que essa pessoa está inchada, está em abuso de corticoide, e não é muitas vezes o que esse paciente procurou. Então a gente tem visto pacientes onde você olha o rosto desse paciente com o rosto inchado, que ele buscou não estar com um rosto grande, mas com um rosto definido. E você olha o índice de massa corpórea, a cabeça do paciente não é compatível com o corpo dele. Isso é o que a gente mais vê na nossa clínica. Então hoje sim, a gente tem visto os pacientes buscarem uma reversão desse tipo de tratamento, ou seja, desfazer muitas vezes os preenchedores que são passíveis de reversão e buscar aí sim tratamentos mais definitivos para a face. O que nós vemos muitas vezes quando o paciente ele se despir dessa camuflagem que o preenchedor faz, é que muitas vezes esse paciente ele tem sim uma alteração de coxinha adiposa, uma reabsorção precoce de coxinhas adiposos, do malar, da têmpora, de bichar. Muitas vezes o paciente tem uma deformidade esquelética e tem uma alteração de volume da base óssea. Então, o que nós temos feito é trazer esse paciente mais para perto, fazer uma análise mais holística da face desse paciente, identificar aonde que está a deformidade, se está numa base óssea, se eu tenho uma reabsorção precoce da gordura por N razões, envelhecimento, cirurgias bariátricas que promovem um emagrecimento súbito da face, pacientes com privação de dieta, pacientes triatletas que têm uma reabsorção de gordura precoce também. Hoje, super em alta, medicações que promovem perda de peso, também a gente vê uma reabsorção também desses coxins adiposos e tentado aí sim pensar em tratamentos mais definitivos. Hoje, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, a gente tem visto hoje uma busca de tratamentos de pele com maior qualidade, com PRP, com PRF, com enxertos de gordura, diversas formas de ser processadas, nanofat, uma gordura um pouco mais de qualidade, e você trabalhar a volumização dessa face de uma forma mais previsível, com mais qualidade e também de uma forma mais estável a longo prazo, que esse paciente não saia de um rosto definido para um rosto deformado. O que é muito também importante discutir nesses casos, e aí muitas vezes pra gente que tem já uma certa experiência em cirurgia óssea, em cirurgia esquelética, é que muitas vezes esse paciente que se queixa de uma falta de definição no rosto também tem uma deformidade esquelética. E essa deformidade esquelética não adianta eu querer tratar isso somente através de preenchedores. Eu preciso tratar o problema como ele merece, da melhor forma que ele merece. Então, problemas ósseos hoje a gente busca sim através de volumização
dessas estruturas. Poxa, Carlos, mas então você preenche essa região no nível superostial? É claro que não. Hoje a gente tem formas muito previsíveis que é através dos implantes faciais, em as suas diversas conformações, né? A gente tem implantes faciais customizados, implantes faciais de estoque, implantes faciais porosos, implantes faciais lisos, implantes faciais com diversas formas, e isso me ajuda o quê? A eu poder propor para o paciente, de acordo com a demanda dele, com a necessidade dele, qual a melhor forma de eu tratar esse tipo de deformidade, qual que é o melhor tipo de implante. Se a nossa ideia é customizar, onde eu posso fazer um planejamento virtual desse tipo de implante, mostrar para ele, deixar que esse paciente escolha o tratamento. Se às vezes a gente vai pensar em algo de estoque, onde eu vai esculpir esse tipo de implante in situ, no ato cirúrgico, para trazer um tipo de formato que eu desejo, que o paciente me externa. Então, eu tenho diversas formas mais previsíveis para tratar esse tipo de paciente e que nós acreditamos, né, e nós temos visto uma onda cada vez mais crescente com resultados mais naturais e mais definitivos. Então, para o paciente hoje, que acha que ele se sente, né, às vezes com que o rosto está um pouco mais envelhecido, que ele perdeu um pouco do suporte do rosto, que às vezes ele tem uma alteração anatômica, ele queria mudar um pouco o formato do rosto, que não pense, fala assim, eu vou fazer um preenchedor, vou preencher o rosto, que isso vai me dar um resultado que eu quero. Muitas vezes não vai dar o resultado que você quer, e isso num curto período de tempo pode trazer resultados mais desastrosos. Por razões óbvias, claro, eu não vou citar nomes aqui, mas é muito claro na mídia hoje, diversos celebridades que buscam esses tratamentos com diversos ml de preenchedores, às vezes tem resultados bons no começo e dá 2, 3, 4 meses a face derrete. O tecido mole que inicialmente estava com um certo suporte, ele apresenta com mais flacidez do que ele tinha antes, ou seja, eu expandi esse tecido e agora eu tenho mais líquido, que é justamente o que o preenchedor acaba fazendo para esses pacientes, trazendo um resultado mais desastroso. E hoje, claro, tem sim buscado muitos desses pacientes essas celebridades expondo a necessidade de desfazer esse tipo de preenchedor, buscando um pouco do rosto como era antes. O nosso problema, a nossa grande questão desse vídeo não é expor que, poxa, então eu não tenho que fazer preenchedor. Não, eu tenho ótimas indicações para preenchedores, tenho ótimas indicações, como refinamento de cirurgias estéticas, pequenos refinamentos, onde eu preciso de um delineamento de um lábio, mudanças discretas. Eu tenho uma indicação muito clara para os preenchedores, mas eu não posso ter essa elasticidade que ela é advogada hoje, atualmente, por profissionais de saúde. Ao paciente que está vendo esse vídeo, eu acho que vale muito a pena o paciente buscar se inteirar antes de cair de cabeça no que parece ser menos invasivo, vamos dizer assim, e pensar talvez em buscar mais de uma opinião do que é melhor para o rosto dele. Certo, pessoal? Então, um abraço.